Povo de Deus, Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, que é um salmo de louvor. Na verdade, do 146, né, até 150, os salmos, eles é um brado de louvor, não tem a ver com lamentação, é isso, não tem a ver com outras características de salmo, é unicamente um salmo de louvor. Ou seja, na composição, ele não está pedindo nada, não está reclamando de nada, não é uma enfermidade, não é uma posse do rei, não é uma daquelas características comuns do salmo. Isso, aqui simplesmente é um louvor a Deus, e aqui o salmista exalta. Claro que os outros também são louvores, né? Mas aqui não há petição, aqui não há aquelas características que nós temos estudado. Versículo 1 e 2, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Interessante aqui que parece que está ainda naquela visão ainda limitada, não é isso? Da questão ah, do louvor que é dado nesta terra. Nos dias de hoje, na verdade, o louvor não é só nesta vida, né? Muito mais na vida pós-morte. Afinal de contas, Jesus falou que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivo. Então, claro, ele pode estar pensando só nessa vida aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar louvores a meu Deus. Em outras palavras, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar fazendo, estou cumprindo o propósito pelo qual eu fui criado. Isso aí é uma determinação do salmista. Eu, enquanto eu estiver aqui, eu vou adorar. Eu vou cumprir o meu propósito de vida, o sentido da vida. Nós precisamos cada vez mais pregar isso, conscientizar as pessoas dessa realidade, de cumprir o propósito da vida dela, que é louvor, e que as pessoas precisam entender a importância dela se posicionar e estar louvando ao Senhor enquanto viver. E nisso consiste a felicidade da pessoa. Afinal de contas, Deus colocou esse DNA em nós. E se nós estivermos de acordo com o nosso DNA, de acordo com a nossa natureza, só podemos sermos felizes se vivermos de acordo com essa natureza. Olha o versículo 3. Não confies em príncipes nem nos filhos dos homens. Não confie nos filhos dos homens. Os políticos são pessoas que nos comprovam isso de maneira muito forte. Né? Você não deve confiar em ser humano. O que o ser humano fala hoje, ele muda amanhã. Fica atento a isso. Não vai ficar vivendo em neurose também. Né? Não vai deixar de se relacionar, de fazer as coisas, preocupando-se antecipadamente com o que pode acontecer. Se prever, mas se prevendo ou não, as coisas podem acontecer fora do esperado, porque ser humano é traíra, ser humano é egoísta. Antes da fundação do mundo já existia essa questão, até mesmo com os anjos, tanto é que eles foram expulsos. Como já falei algumas vezes, Adão e Eva no jardim do Éden, tendo tudo, ele vai lá e vai provar daquilo que ele não precisava. Davi tinha tudo. Ele vai lá buscar aquilo que ele não podia buscar, que é Betseba. E assim é a humanidade. Lúcifer no céu é uma altíssima posição, mas quis mais. Né? Policiais federais, pessoas políticas, pessoas em alto padrão social, que dá para viver muito bem com o que ganha, mas vai lá, quer mais, quer enveredar pela corrupção. Então, não confie nos seres humanos, em príncipes, em governadores, em seres humanos. Ok? Versículo 4. Saí-lhe os espíritos e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Viu? Saí-lhe o espírito. Então, a Bíblia mostra claramente da realidade espiritual. Nós somos matéria e essencialmente somos espírito. Matéria morre, espírito não. Espírito tem o DNA de Deus. É uma partícula de Deus. Deus é eterno e nós também somos eternos. Viveremos essa eternidade com Ele ou longe dele.
E precisamos, mais uma vez, divulgar essa verdade. Nosso povo, ele tem errado, as igrejas evangélicas, elas têm falhas assim graves nas questões essenciais da igreja. Adoração é algo que a igreja precisa evoluir muito a nível de adoração, é isso? Adoração que é expressada só em dias de culto, não é expressada durante a semana. E depois vem o evangelismo tão negligenciado pela igreja, meu Deus, muito negligenciado. Um contraste diante de uma crença de que existe uma vida eterna, de que existe céu e que existe inferno. Já para pensar nisso? Aparentes teu indo para o inferno, que você acredita que eles irão para o inferno se eles não tomarem uma atitude. Tá, você crê nisso. E as atitudes práticas nossas? Não corresponde. A inércia da igreja, das pessoas, não corresponde à crença dela. Que não era para ser assim, já que se crê nessa vida eterna, nessa condenação eterna. Perece todos os seus pensamentos quando ele morre, não é isso? Então, todo projeto fica por terra, a não ser o projeto da vida eterna. Há uma expressão que as pessoas falam que nós não levamos nada daqui. Isso não é verdade. A Bíblia fala que as obras nos seguirão. Então, nós levamos para a eternidade as nossas obras. As obras boas e as obras ruins. E essas obras vão fazer toda a diferença no juízo final. Deixa eu ver aqui, versículo 7 no final. O que faz o Senhor, né? O Senhor nosso Deus que faz justiça aos oprimidos e dá para dar pão aos que têm fome. Então Deus faz justiça aos oprimidos, no versículo 7. Ele dá pão ao que tem fome. Tem que buscar esse Deus para isso. Ele liberta os encarcerados. E aqui nós podemos ter duplo sentido aqui, dupla mensagem. Encarcerados literalmente e encarcerados espiritualmente, principalmente espiritualmente. O Senhor abre os olhos ao cego também, literalmente e espiritualmente. Né? O Senhor ama os justos, né? Ele ama os justos, né? Ele guarda o peregrino, no versículo 9. Porém, no versículo 9, transtorna o caminho dos ímpios. Então Deus tem relação com essas pessoas, com os justos, os oprimidos, povo dele, né? Com os que estão passando necessidade, povo dele. Os encarcerados, povo dele, que estão presos pelo inimigo, né? Naquele contexto, e nos dias de hoje, encarcerados emocionalmente, não é isso? Certo? Isso é tudo relação com o povo dele. Você lembra que os Salmos e a Bíblia, ela não foi escrita para ímpio. Não. A Bíblia todinha é escrita para o povo dele. A Bíblia faz menção aos ímpios, aos de fora, até ao diabo, mas a Bíblia é direcionada ao povo de Deus. Esse povo de Deus, ao receber essa mensagem, ele vai lá fora e prega o evangelho. Ele procura viver essa mensagem e ele vai lá fora pregar esse evangelho. Mas você não tem texto direcionado assim, vamos dizer assim, né? Essencialmente, ao ímpio. Porque Deus se relaciona com o seu povo e trouxe, projetou uma palavra para o seu povo. E é o seu povo que tem que divulgar as verdades que ele conhece, que ele conheceu de seu Deus. Então ele transtorna o caminho dos ímpios. Né? E já falamos aqui várias vezes, ímpio não é só aquele lá de fora. Ímpio é de dentro também. Ímpio é todo aquele que pratica a impiedade. E muito povo de Deus que anda com Bíblia, que é batizado na igreja, que tem cargo na igreja, que frequenta culto, pratica impiedade. Não é um pecado comum que todo mundo comete, não. Há pessoas que cometem um pecado grave, sabe que é grave, e vai lá e faz. Há pessoas cometendo pecado planejado antes de saber que é pecado. A mente acusa que é pecado. A pessoa vai lá e pratica o pecado. É isso. Aqui, Pastor Renê. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.